Então, boa noite a todos, né? Todos muito bem-vindos. Mais uma palestra do Grupo Encontro Sistêmico. Grupo esse com vários terapeutas, assim como eu, que se disponibiliza semanalmente a estar trazendo algum tema relevante, temas que vai falar sobre qualidade de vida, saúde mental, vai falar sobre práticas terapêuticas, e hoje eu estou aqui com a Cássia, que nós iremos falar sobre a ansiedade na visão sistêmica. Então, o meu nome é Marcelo Mendes, eu sou filho da Zilda, do Marco Antônio, sou terapeuta sistêmico e constelador familiar. E boa noite, Carla. E boa noite, Cássia, mais uma vez nós aqui juntos. Quando não é pelo Instagram fazendo lives, aqui no grupo, semanalmente aqui. E é muito bom ter vocês aqui hoje. Você quer começar se apresentando, Cássia, um pouquinho? Fala aí sobre você. E gratidão. Boa noite. Gratidão. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo, a Carla que está aí conosco, né? E o pessoal ainda que vai entrando, né? Ainda está um pouquinho cedo. Eu sou Cássia Costin, sou terapeuta. Boa noite. Sou consteladora também. Faço leitura corporal, reiki. Estou agora fazendo a leitura do baralho cigano, com respostas terapêuticas. E assim, é um prazer imenso poder ajudar as pessoas e estar me ajudando também como terapeuta, né? Que a gente também se ajuda. Nós vamos falar então hoje sobre ansiedade com o Marcelo, na visão sistêmica, né? E a gente assim, sempre está com infinitas situações no nosso dia a dia que remetem, né, à nossa ansiedade, ao nosso estresse, caracterizados até pelo nosso estado emocional, né? A gente quer dar conta de tudo, né? E assim, quem falou que mulher tem que dar conta de tudo? Né? Quem falou que o homem tem que dar conta de tudo? E dá, não é mesmo? Porque os afazeres são tantos que a gente tem, né? No trabalho fora, em casa, né? Com a família, com filhos, com esposa, marido. Então, são vários afazeres. E a gente, assim, às vezes se perde, né? Nessa ansiedade. Eu vou falar por mim agora, né? Se perde na ansiedade de dar conta, né? Talvez no trabalho, por querer, né, aquela competência que a gente se acha, né, tem que ser perfeita, tem que ser competente, tem que dar conta. E a gente vai atropelando isso, porque a gente quer fazer mais do que a gente é capaz. Eu, por anos, tive muitas crises de ansiedade. Já estava mesmo no pânico, sabe? Então, assim, por essa coisa minha de querer ser agilidade, de querer fazer, de querer dar conta, né? E às vezes a gente se pega também o tão importante a gente se dar a pausa na vida, né? Não tá querendo agradar a todos, né? Querer dar conta de tudo. Porque é diferente, a gente pensa assim, né? Eu tenho que dar conta de tudo porque eu estou trabalhando fora e eu preciso desse valor, né, para pagar um carro novo ou uma casa, né, que a gente comprou. E a gente vai atropelando as coisas. E eu me atropelei também, né? Foram mais de 6 anos tomando remédios para controlar esse pânico. Eu não podia sair de carro, que o marido já sabia que ia, né, me dar esse estresse de trânsito. Eu já nem estava mais dirigindo, né? Porque assim, eu gosto de dirigir mais na cidade, né? Na BR eu já nem pego o carro, né? Então eu já nem estava mais saindo. Eu preferia ir a pé nos lugares, porque eu sabia que eu não ia me controlar, né? Eu não ia conseguir nem, né, não fazer nada, né? Imagine, eu ia atrapalhar o trânsito, ia dar um transtorno, né? E mesmo do ladinho dele, né, eu já dava, né, ficava eufórica, já dirigia por ele, né? Então imagina eu dirigindo, né? E não ia ser fácil. E quantas vezes a gente não está legal, né, nosso mental, quantas vezes a gente tem esses excessos de pensamentos, né? Até estava comentando antes com o Marcelo que eu assisti uma palestra do Jacob Petri, não sei se seu sobrenome é Petri ou Petri, não sei como que pronuncia, né? E ele falava desses nossos pensamentos diários que a gente tem, que a gente sempre está com esses pensamentos, né? E o pensar é normal, e a gente não vai conseguir, né, tirar eles do nosso mental, né? Mas assim, ele estava comentando que a gente pode amenizar isso
deixando mesmo os pensamentos virem, né? Não querer eu tomar conta do meu pensamento, eu querer me impor como o meu ego, digamos assim. Mas eu deixar passar os pensamentos, né? Deixar esses pensamentos vir e eu aceitá-los como eles são, né? Então, ele comentando, a palestra dele durou mais de 1h30, e ele resumiu que se a gente saber diferenciar que a gente mesmo tem a mente, a gente não é a mente, mas a gente tem a nossa mente, né? Ele fala muito em persona, que é o jeito de ser, né? E finalizando, ele comenta, né? Então, se a gente saber administrar esses nossos pensamentos, que a gente vai pensar mesmo, né? Na visão dele, assim, a gente vai conseguir chegar na paz que a gente quer, né? Então, em vez de a gente ter ansiedade, a gente vai ter essa paz. Mas o Marcelo aí vai falar mais alguma coisa sobre ansiedade e a gente vai retomando mais aí. Sejam bem-vindos quem está chegando. Maravilha. Cássia, eu gostaria de começar dizendo que a gente até pode discutir sobre isso, mas quando a gente fala sobre qualquer doença ou qualquer sintoma na visão sistêmica, na verdade não existe nada na visão sistêmica, porque a gente entende que a visão sistêmica ela é fenomenológica, ou seja, nós temos que abrir esse campo de informação através de um trabalho de constelação familiar, seja ele de grupo, ou com bonecos, ou de que forma for, para que a gente possa observar o que esse sintoma ou doença, para onde é que ele está olhando, para onde é que ele está vinculado, porque a ansiedade ela pode estar vinculada a várias questões. Às vezes num trauma de infância, às vezes ela vem de uma perda de um ente querido, às vezes a criança ainda no feto, dentro da barriga da mãe, a mãe ela passa por algum estresse e essa coisa da ansiedade, por um exemplo, passa para a criança, então só o campo é que vai determinar ao que algumas questões, como todas, estão vinculadas. Se nós pegarmos sobre o que significa a ansiedade na metafísica, então a metafísica vai falar uma coisa, a psicossomática vai falar outra coisa, a Cristina Cairo, pela linguagem do corpo, ela vai falar uma outra coisa, mas se tratando de constelação familiar, a visão sistêmica, que nós olhamos para tudo, então a ansiedade ela pode estar ligada a qualquer coisa. Ela não é taxativa no sentido assim, a ansiedade está ligada a tal questão, a tal ponto. Nós olhamos isso no campo. Uma outra coisa que a constelação familiar ela não substitui o tratamento médico. Tem níveis de ansiedade que a pessoa ela vai precisar fazer uma psicoterapia de médio a longo prazo para tratar disso. Em outros casos, essa pessoa ela vai ter que passar até com o psiquiatra e vai ter que tomar por um período remédio. E eu vejo muitas pessoas substituindo uma sessão de constelação familiar e não vai no médico, e aquele sintoma ele não some, ele não resolve. Ou quando não, as pessoas também elas auto se medicam. Eu tenho pessoas muito próximas a mim. Eu tenho ansiedade, né? Porque é moda agora, em alguns casos. Todo mundo tem ansiedade. A Cássia ela estava falando um pouco dela e eu estava lembrando de mim. Eu sempre fui uma criança ansiosa. Aquela criança que o Natal era amanhã, então na minha cabeça, como o Papai Noel iria me deixar um presente para mim no outro dia, então eu ficava 2 noites antes sem dormir. Então eu cresci bem ansioso e essa minha ansiedade com o tempo depois, ela se acentuou bastante depois com o uso de drogas, eu fumando cigarro durante muitos anos, mas nada comparado com alguém que tem crises. Eu nunca tinha visto alguém ter crise. Eu moro com uma adolescente aqui em casa e ela, uma vez, ela teve uma crise de ansiedade, é um negócio horroroso, porque a pessoa realmente acredita que ela vai morrer. Sente aperto no peito e tem crise de choro e de pânico. Eu fiquei abismado, porque eu nunca tinha presenciado. Eu tive algumas crises de ansiedade, mas nada comparado a isso, assim. E é muito... Eu achei bem feio, assim, sabe? Muito... E na hora, eu como tanto eu e as pessoas que moram aqui em casa,
a gente não sabia lidar com aquilo, porque para mim era muito novo, eu nunca tinha visto alguém em crise assim. E tem pessoas, né, que às vezes pelo fato de não conseguir dormir à noite, né, que tem alguns picos de, né, de insônia, ou porque ou come de menos ou come de mais, enfim. Eu tenho ansiedade. Às vezes a pessoa ela não passa às vezes no médico para ver em que nível que ela está de ansiedade. Às vezes não é tão grave assim. Às vezes é uma ansiedade sadia, como todo mundo tem no dia a dia. Inclusive, até que esse mundo maluco que a gente vive hoje, né, que a vida nos pede um resultado, sabe? Né, que é isso que você trouxe, né, Cássia? Né, de fazer trocentas coisas ao mesmo tempo. E às vezes a gente não dá conta de tudo, né? Então eu vejo pessoas que vamos fazer constelação, né? Porque virou moda. A constelação ajuda, desde que assimilado junto com o tratamento médico, para casos médios ou casos até mais graves, porque a constelação sozinha por si só ela não resolve, né? A ansiedade ela é um sintoma do sistema familiar. Toda doença, todo sintoma, ela vai querer chamar a nossa atenção para alguma coisa. Lembra, a lei do pertencimento faz com que muitas das vezes, na forma de incluir um excluído, ela surge em forma de uma doença ou de um sintoma. E a ansiedade ela está muito relacionada a isso. Ou seja, às vezes, colocar um excluído, né, dentro do sistema familiar, ou quando eu estou fora do meu lugar também. É muito comum quando a mãe ela vem com uma questão para constelar o filho, um exemplo, o filho está com TDAH, por um exemplo, ou com ansiedade. E na constelação ali fica claro muitas das vezes que não é regra, mas o que nós temos observado é que essa criança, na ânsia de salvar o relacionamento dos pais, ela somatiza no corpo físico como uma ansiedade, e tantas outras coisas, e muitas das vezes naquela dificuldade na doença em relação ao filho, aquele casal muitas das vezes não se separa. Então, existe também essa dinâmica, lembrando que para a constelação familiar nada é regra, tá? Então, a doença ela sempre vai estar a serviço de alguma coisa dentro do nosso sistema familiar. E você quer complementar com mais alguma coisa, Cássia? A gente ter essa troca, esse bate-bola. Deixa eu pensar aqui, trazer mais alguma coisa assim sobre mim. Você falou no sintoma, né? Então, contar algumas coisas, o Marcelo vem com essa parte mais sistêmica, né? O meu medo era o medo mesmo de morrer, de não existir mais, né? Mas se vocês me perguntarem de onde veio a minha causa, o que que aconteceu, né? Da onde que eu comecei a ter essa ansiedade, porque até então eu não tinha, eu desconhecia que eu tinha. Foi no momento que o meu pai faleceu. Então, assim, a partir depois disso que ele faleceu, eu comecei a ter essa ansiedade. E a minha, né, em questão, ela veio com essa crise mesmo já de pânico, né, muito extremo, né, que era choro, a palpitação, né, no peito, mas assim, dava palpitação, mas assim, parece que a sensação assim que vai desmaiar, sabe, uma sensação assim que não quer ver o que está acontecendo no momento, né. Então assim, porque quando a gente ia viajar, o pai era uma pessoa assim, eu não sei qual a religião de vocês, né, mas eu vou comentar mesmo assim, né. Então assim, a gente sabia que o pai sempre estava orando pela gente, né, ele era muito devoto à Nossa Senhora Aparecida. Então assim, sempre eu sabia que tinha alguém, né, como assim, velando, sabe como o divino cuida da gente, né, o pai também sempre estava ali atendendo a gente, cuidando em formas de oração, né. E eu acredito, assim, que sem esse amparo, né, talvez, assim, né, de pessoa, de estar me vigiando com orações, né. A gente sabe que a gente tem um divino, um ser superior, né, mas a figura de um pai ali rezando, né, pelo filho. Então, foi a partir deste momento, assim, quando eu perdi o pai, né, e que aliás, até comentei, assim, já há muito tempo com o Marcelo, não sei se ele vai lembrar, que eu não sabia que eu tinha essa conexão tão forte com o meu pai.
Eu achava que não. Eu achava que era com a minha mãe que eu tinha mais, assim, essa intimidade, né, de mãe e filha, assim, de ter essa melhor conexão, né. E eu descobri, né, olha só, eu descobri que o meu pai era muito importante também para mim. Então, a partir daquilo, como se tivesse desencadeado, né, a perda, né, dele, desencadeou isso. E os sintomas, como o Marcelo falou, são extremos, né, porque porque por mais que tenha alguém do lado que tente desviar, né, o que a gente pode estar fazendo mesmo é tentar desviar, né, a pessoa daquele local, digamos assim, do que ela a situação ali que ela coloca na cabeça, né, porque é uma coisa que a gente coloca na cabeça, né, que é o fim do mundo, né, que para nós é o fim do momento da gente. Mas mesmo que as pessoas estejam ali, né, hã, a solução é puxar para outra coisa, né, "Ah, vamos lá tomar um cafezinho", puxar um outro assunto, para tentar desviar o foco da pessoa ali em si, né. Mas ele demora um tempinho, né, até a pessoa mesmo cair em si e ver que é uma crisezinha ali de momento mesmo e ela respirar normal novamente, né, e ela tomar a rédea ali da situação do momento. Eu ia compartilhar uns slides aqui, mas eu não sei que raio que eu não consigo compartilhar pelo notebook. Mas eu trouxe uma, uma leitura aqui para a gente, Cássia. Boa noite, Kátia, Carla e Mônica. Então, ó, os sintomas de ansiedade podem se manifestar a nível físico, como a sensação de aperto no peito e tremores, ou a nível emocional, como a presença de pensamentos negativos, preocupações, inseguranças ou medo. Por exemplo, e geralmente surgem vários sintomas ao mesmo tempo, vão se manifestar a nível físico, como a sensação de aperto no peito e tremores. Então, uma pessoa em crise, geralmente, deixa eu admitir aqui a Daniela, elas enxergam perigo em tudo, apetite desregulado, alterações do sono, tensão muscular, medo de falar em público, preocupações em excesso, ficar sempre próximo de ataques de nervo, medos irracionais, inquietações constantes, sintomas físicos, pensamentos obsessivos, perfeccionismo e problemas digestivos. Os principais fatores que podem causar ansiedade são, o primeiro deles são os biológicos, alterações em neurotransmissores e nas áreas específicas do cérebro, responsável pelas emoções como o sistema límbico. Ou, quando não, causas de crise de ansiedade são os ambientes, como situações familiares, trabalho, ou por questões financeiras também pode acabar gerando ansiedade e estresse. Psicológico, situações traumáticas do passado que geram ansiedade pelo medo de se repetir, né? Que é isso que você trouxe agora, né, Cássia? Quando você fala da questão, né, que por conta do falecimento do seu pai, se é isso que eu entendi, a sua crise de ansiedade se acentuou mais um pouquinho. Foi isso que você Isso, disse, né? desencadeou. Na verdade eu não tinha, Marcelo. Foi aí que desencadeou, sabe. Foi aí que começou a acontecer. Eu lembro que quando eu comecei com o uso de drogas, oi Dani, boa noite. O meu nível de ansiedade, ele foi assim em 100%, porque eu, sob efeito de uso de droga, eu criava uma neurose muito grande de eu achava que a qualquer momento eu ia morrer. E eu ficava numa neurose, sabe, achando que... E eu passava até mal, porque eu tinha arritmia, a minha pressão subia, era um negócio horroroso. Inclusive, eu parei... Um dos motivos de eu ter parado com o uso de droga foi justamente isso, porque eu realmente acreditava que eu iria morrer sobre o efeito de drogas, assim, porque eu criava uma loucura e eu achava que realmente mesmo ia morrer, de passar mal, de ir para médico, a minha pressão tá
tá entre 18, 19/8, enfim, um negócio horroroso. E hoje, que eu já vou fazer, que eu tô 4 anos limpo, hoje também eu não fumo, então o meu nível de ansiedade, ele diminuiu muito, mas eu percebo que eu tenho uns picos de ansiedade, assim, em relação ao meu trabalho, porque para mim que trabalho com público é bem complicado, esse meu dia a dia com público, eu trabalho à noite, então eu tenho um grau de estresse, assim, meio que elevado. Não preciso ainda tomar remédio, apesar de eu fazer terapia, eu faço reiki todos os dias, então o reiki tem me ajudado muito, né, nesses meus pequenos picos, assim, mas ainda assim eu percebo que a minha insônia está muito relacionada a, a esse turbilhão de pensamento, é como se eu não conseguisse relaxar o tempo inteiro, sabe? Aqueles trocentos pensamentos e, e não para. Às vezes, eu aplicando reiki, porque daí a gente entra em sintonização ali, e eu tô ali, bem ali quietinho ali, eu coloco a mão ali na minha caixinha, ou no meu caderno. Aí eu quero pensar em coisa que não é para pensar naquele momento, é um inferno, a minha cabeça ela não para. Mas mesmo assim eu continuo, sabe? Eu acredito que é um processo, mas a minha mente é um turbilhão de coisas, assim, que me traz um certo incômodo, sim, mas eu passei a acolher isso, sabe? E com o tempo eu acredito que isso melhore, né? Mas é bem complicado, assim. Isso para mim que não tenho essas crises fortes, né, me causa um certo incômodo. Eu fico imaginando essas pessoas que vê perigo o tempo inteiro, que não consegue sair na rua, né? Porque a ansiedade, ela é porta para várias doenças, como a síndrome do pânico, depressão, borderline, e tudo aquilo que a gente vê hoje que tem de pior a nível físico, assim, que são essas manifestações um exemplo, né, as pessoas elas não conseguem nem andar na rua, né, tem medo de tudo, não consegue iniciar as coisas, sabe? Eu acho muito complicado. Não pode estar em local de muita aglomeração. Eu me cuido, eu ainda me cuido até hoje, né, então, assim, se tem muita aglomeração, eu já fico lá atrás, não fico muito ali no meio do pessoal. Então, assim, já com esse medinho de acontecer de novo, né, porque todo ano eu pensava, né, eu vou parar de tomar o remédio, né, não quero mais. Eu não queria, na verdade, né, eu não queria ser doente, estar doente. Então eu tentava parar por mim mesma, né, mas não dava. Voltava no médico mais um ano, né, ele dava, continuava, dizia: "Ah, vou parar". Eu mesma, né, por conta minha, e eles falando, né: "Tome mais um pouco, você tem que ir reduzindo, né, o tratamento ainda faz pouco tempo". E agora faz uns 3 anos já que eu, né, me decidi novamente que eu ia parar e não tô mais tomando mesmo o ansiolítico, né. Mas assim, é um processo, porque daí também, hã, tem que ter uma mudança de vida, tem que ter uma mudança talvez de um trabalho que está muito carregado, sabe, então são vários fatores, né. O café também eu já evito tomar muito café, que eu sei que não vai ser legal, né, tomar um chá, preferir por chá. O que mais? O sono, eu não tenho sono também 100% assim, com qualidade. Às vezes eu consigo ter um sono bem tranquilo, mas eu também fico me acordando muito. O Marcelo falou do reiki, né, ontem também, daí eu demorei a dormir, né, e eu fazendo reiki lá e fazendo as mãos, assim, né, e daí o marido se vira na cama, eu pensei, né: "Pronto, vou parar, né". Já pensou o que que ele o que que ele vai pensar? O que que tá acontecendo comigo que eu estava, né, colocando as mãos, né, mas pronto, parei, né. Mas assim, continuei mentalizando, mas não colocando, né, o nos chakras, né, as mãos, assim, né. Então, assim, é essencial mesmo, né, tá se auto-observando, tirar alguma coisa que a gente faz e que perceber que não faz bem, né. Então, assim, outra coisa que eu não gosto é andar de elevador, mas assim, isso já era meu, nossa, de tempo, sabe, não de agora. Então eu
se eu vejo que não tem ninguém no elevador, se tiver alguém que vai junto mais, eu vou, senão eu subo pelas escadas. E se tiver 10 ou mais, né, para mim chegar lá onde eu tenho que ir, eu vou pelas escadas, né. Então, assim, são situações que acontecem mas, assim, a gente tem que tentar, né, tirar do foco, né. Não, eu não quero, né, eu nunca quis, né, ter, né. E faz um tempinho que ainda bem que não está mais acontecendo, né, que eu estou conseguindo, mas, assim, os medos eu ainda tenho, sabe. Se vamos supor, assim, se eu percebo que o marido vai fazer algum trabalho, eh, vo assim, que eu veja um perigo, eu já me afasto, já saio, já vou para o outro lado, nem fico ali. Então, assim, a gente tem que ir cuidando também, se perceber qual a nossa saúde mental, o que está acontecendo com a gente, e não procurar os caminhos que vai nos afetar, né. Então já ir tendo se a gente conseguir, né, porque às vezes a gente está no trabalho também, né, e tem situações que vão ocorrer lá, que não vai ser fácil a gente sair, né, a gente vai dizer: "Ah, né, com licença", né, se tiver aí uma reunião, alguma coisa, né, que a gente vai ter que estar, né, responder alguma coisa, né, então vai ser difícil a gente, né, pedir licença e sair, mas assim, se você vê mesmo que o teu emocional não tá legal, peça, né: "Ó, com licença, né, eu vou, né, não tô me sentindo bem, vou sair um pouquinho, respirar um ar", e se trabalhando mesmo. É, é complicado. A ansiedade também, na visão sistêmica, lembra, eu comecei dizendo que não existe nada na visão sistêmica, porque o que é sistêmico é fenomenológico. É aquilo que nós observamos num trabalho de constelação familiar, seja de grupo ou com bonequinhos. Mas o que alguns consteladores têm observado, que a ansiedade ela está ligada a um sentimento de culpa. Cássia, quando você traz a questão do seu pai, por um exemplo, que você acabou desencadeando uma ansiedade por conta disso, ou consciente ou inconscientemente, é como se você, eu não estou falando que foi o seu caso, mas o que a gente observa é que como se a pessoa quisesse ter salvado o pai ou a mãe, por um exemplo, ou um ente querido. Isso está muito vinculado à culpa. Quando a gente observa isso no campo. A ansiedade também, uma pessoa que é extremamente ansiosa, ela não consegue ficar nem no presente, porque ela fica idealizando coisas, né, que num futuro que não chegou, porque se ela morrer hoje, aquele futuro que ela idealiza, ela não chega. Então, muito Isso é focada bem também verdade, isso é no bem verdade. futuro. Então, também não acaba também realizando nada, né? A pessoa, muitas das vezes, alguma dessas pessoas, elas não acabam saindo do lugar. Tem algumas pessoas, né, que sofrem daquelas síndromes dos gêmeos evanescentes, porque muitas dessas pessoas, elas acreditam que vão morrer, né? E alguns casos de ansiedade, elas estão justamente ligados a isso, né, que são aquelas pessoas que têm aquela síndrome, né, que eu não sei nem falar muito a respeito, mas tem alguns movimentos de algumas constelações familiares, né, que ou até mesmo esses irmãos que vêm gêmeos e que um deles morre, um deles acabam também desencadeando uma questão de ansiedade, de síndrome do pânico, por conta da falta desse irmão ou que não veio ou que chegou a falecer também. A ansiedade também está muito ligado a isso na visão sistêmica, que não é regra, a gente joga no campo isso e olha e vê aonde que isso tem vínculo, para onde que isso olha, que pode ser trocentas coisas na visão sistêmica, o que está relacionado à ansiedade, e como sintoma, ela sempre vai estar mostrando algo do próprio sistema familiar que precisa ser visto para ser curado, para ser incluído, principalmente. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer compartilhar algo? Alguém quer colaborar trazendo algo relacionado sobre essa questão? A Daniela, ou a Kátia, a Carla, a Mônica. Lembrando que, né, que esse encontro ele é gravado, ele vai ser disponibilizado.
para quem não pôde estar aqui com a gente aqui ao vivo. Então, se você, de repente, não puder compartilhar algo tão pessoal, então não compartilhe, para que ninguém fique exposto, porque essa gravação ela vai para o grupo depois, tá bom? Só para deixar avisado para todos que estão aqui. E a colaboração, a interação é muito bem-vindo de todos vocês. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? A Mônica, eu senti que ela quer falar alguma coisa. Quer compartilhar, Mônica? Não, Seja eu bem-vinda. só... Oi, tudo bem? Queria só perguntar assim para a Cássia se ela não constelou alguma vez esse sintoma, né? Principalmente esse sintoma de o medo de entrar num elevador, porque às vezes não é só o elevador, é o fato de estar aí num lugar fechado, né? Porque pode ter uma causa, assim, que nem você falou, dos gêmeos, né? Pelo que eu conheço de constelação. Seria interessante, porque quando vê a raiz, da onde vem isso, ajudaria muito. É verdade, Mônica, eu nunca pensei em constelar Uhum. isso, né, esse assunto. Mas, assim, o que eu sei até agora, quando o Marcelo começou a falar em gêmeos, eu não sei, assim, né, o procedimento, né, se tem, né, com a mãe, alguma coisa assim. Mas o que eu sei é que eu sou prematura, de 7 meses, né, e a mãe fez cesárea, e eu fiquei na incubadora, Uhum. né, até ter, né, criar o pulmãozinho, né, que eles dizem, né. Então, isso que eu sei, né, não sei se tem alguma coisa também a ver ou não, daí também Pode ter. Possa ser que tenha sim, viu, Cássia? Sim. Eu não gosto de afirmar nada, mas quando você nasce de 7 meses, quando você tem um parto que é cesáreo, é muito provável que isso possa estar muito relacionado ao seu nascimento. Mas para isso tem que abrir o campo e olhar para Tem que isso, abrir o observar. campo. Então o mas campo vai poder ansiosa. dizer, como diz o Bert Hellinger, é só o campo que vai poder Mostrar alguma coisa, né? mostrar de fato se isso tem alguma correlação ou não. Mas é muito provável. Mas ansiosa eu sempre fui. Eu nunca, assim, sabe, esperar para mim é uma tragédia, né? E até porque, assim, também quando eu vou comprar algum presente para alguém aqui em casa, eu não consigo guardar, sabe, até o dia. Eu já tenho que dar antes. Então, para mim também ganhar alguma coisa, eu também sou muito ansiosa, sabe? Eu não sei esperar o dia, tem que ser aquele dia para você ganhar, né, para você receber. Não, eu atropelo tudo. Eu já quero ganhar na hora. Era isso que eu queria comentar. Mas dentro de tudo que vocês falaram, acho que eu não tenho nada de ansiedade. Que bom. Que bom. Posso ter outros assuntos, mas não tenho isso. Quer compartilhar alguma coisa, Dani, Kátia? Eu tenho mesmo medo da Cássia. Elevador, Nossa. mesmo. Eu tenho pavor de elevador. Quando eu morei no Rio de Janeiro, eu trabalhava num prédio, o prédio tinha 18 andares. E quando falaram, e o meu andar que eu trabalhava era no primeiro andar, então eu subia de escada. O Kleber trabalhava, meu marido trabalhava no mesmo prédio, na mesma empresa, e ele trabalhava no 8º andar. E ele subia de elevador. Então a gente chegava, a gente almoçava junto, e a gente chegava na porta do elevador, eu me despedia dele, ele, vamos de elevador, o primeiro andar, eu, não, e o elevador estava lotado, gente. Sempre tinha gente, tinha assessorista ali, né, que ele tinha vários elevadores, era um prédio muito grande, bem ali na Cinelândia, e eu ia subindo escada, e eu tenho pavor quando eu vou em algum elevador, assim, a minha terapeuta aqui de Marília, ela mudou o consultório dela para um lugar onde é um condomínio comercial, e só são 3 andares, só que lá é elevador. O dia que ela me viu, eu fui lá levar uma mandala para ela de presente, o dia que ela estava na porta me esperando, que ela viu eu saindo pela escada, ela, mas por que você está subindo a escada? Eu falei, pelo amor de Deus, não tem assessorista nesse negócio aqui, eu não subo sozinha de jeito nenhum. Ela viu muito. E aí,
Um outro medo que eu tenho, gente, assim, pavor, é avião. Eu viajei de avião Nossa, uma vez na minha vida, para eu nunca mais. amo. Para nunca mais. Eu passei muito mal, foi muito traumático para mim. Eu tive fobia, eu vomitei. Nossa, eu dei um trabalho Nossa, para as comissárias lá, dei trabalho para o grupo que estava comigo. E assim, eu penso, eu prefiro fazer uma viagem mais próxima, que eu consiga ir de carro, do que viajar de avião. E o nossa, eu avião, amo. Quando o avião faz a decolagem, nossa. Jesus amado, e o que me dá, e o maior medo meu aí era aquele trem fechado, que me deu muito, eu fiquei muito mal, aquele troço fechado, mesmo sendo um avião grande, eu fiquei mal, e a altura me trouxe um pavor, assim, eu gritava, gente, eu gritava dentro do avião, precisaram me dar remédio. Caramba. Eu passei vergonha, vergonha assim, né? Hoje eu dou risada, hoje eu Mas você dou teve que ir e teve que voltar, né? Eu tive que voltar, porque foi um É. trabalho de faculdade, foi equipe, foi uma turma da faculdade, 18 alunos, e eu tive que sair de Rio Preto e ir para o Piauí, né, para a gente fazer um trabalho no mês de junho lá, mas tive que voltar. Só que aí, quando eu já voltei, já a coordenadora que estava com a gente já estava com medicação para me dar. Lá na cidade de Piauí, eu passei com o médico para ele me dar um remédio para eu dormir. E eu viajei e dormi no caminho todinho. Então, assim, Ai, que barato. eu acredito que elevador, para mim, seja a altura, assim como o avião, porque o avião, para mim, foi a altura. Porque eu morava aqui em Marília, num prédio, no 3º andar, e eu não chegava perto da janela. Eu não chegava perto da sacada. A altura me fazia muito mal, me dava enjoo. Eu acho que o meu problema é com a altura e não fechado. Mas eu tenho também, eu fico mal. E, Cássia, tô contigo, amiga. Eu subo de escada. Assista a live depois, Dani, que eu comentei também que eu tive por muito tempo a síndrome de pânico. Assista ali que, olha, também agora, né, eu estou bem controlada, mas assim, de elevador sempre foi, né, nunca gostei de pegar, né, de ir sozinha, nem pensar, né. Meninas, Interessante, então, né? ó, a ansiedade está vinculada ao sentimento de culpa, como eu trouxe, às vezes da morte ou da perda de alguém, ou de alguma situação que a pessoa se sente responsável por não ter feito alguma coisa, ou por não, ou não alguma das vezes também por ter essa cobrança que poderia ter feito mais, né? A ansiedade, ela sempre tem um motivo, tem uma motivação, ela nunca surge sem motivos. O gêmeo sobrevivente geralmente sente ansiedade em relação à morte, porque vivenciou a morte antes do nascimento, foi aquilo que nós comentamos agora há pouco. O ansioso está vigiando os pais o tempo todo, através de uma lealdade invisível, que foi aquele exemplo que eu dei da criança. Às vezes, quando um dos membros familiares estão fora do lugar ou excluídos, gera ali naquela pessoa como sintoma essa questão também da ansiedade. Não é uma regra, mas possa ter algo ali que está vinculado. O ansioso precisa ser forte o tempo todo. Por conta disso, precisa comer muito. E aqui tem um exercício que, né, que muitas das vezes isso pode estar relacionado com a nossa ancestralidade. Mas aí isso também está muito vinculado e temos que olhar num trabalho de constelação familiar. Então, meditar pode auxiliar muito. E olhar para a ansiedade, a meditação precisa ser diária. Então, aqui tem várias coisas, que nem quando a Cássia ela trouxe essa questão, né, de que ela não sabe esperar. Eu tinha muito isso, Cássia. Às vezes eu via um curso e eu queria aquele curso, e enquanto eu não comprava, eu não tinha paz, era um inferno. Eu queria ter dinheiro para comprar naquela hora, naquele momento. Se você falasse para mim qualquer coisa que você ia também me dar alguma coisa,
Eu te infernava até você me dar. E isso era desde a infância. Eu era uma criança extremamente infernal, que eu não dava paz às pessoas, que você me falava que você ia me dar um pirulito, enquanto você não me dava, eu não parava de encher o saco. E então, então tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Terapia ajuda muito. Tem casos, níveis de ansiedade que precisa, né, de uma terapia de médio a longo prazo, precisa tomar remédio. A meditação é uma boa. Sessões de reiki é uma boa, hipnose é uma boa, qualquer prática terapêutica é boa. Qualquer coisa que ao longo do nosso dia, que a gente possa chegar em casa, ver algo legal, ver algo leve, fazer alguns programas que a gente possa sair da rotina e que a gente minimamente ali, que a gente possa ter um alívio, ter um momento ali de, né, de relaxamento, eu acho que ajuda muito em relação à crise de ansiedade. E tem coisas, Dani e Cássia, né, que não tem jeito. Eu acho que nem, né, essa questão do elevador, por um exemplo. Tem coisas que eu acho que tem coisas que nós, né, que em alguns momentos nós temos que enfrentar e tem coisas que nós temos que respeitar os nossos limites. Aí a gente tem que ver o que fica melhor para nós, né? Que nem um exemplo, eu acho que eu jamais andaria de avião. Eu nunca andei, eu não ando porque eu acho que eu teria, sei lá, um ciricutico. Eu tenho um pavor de altura. Se eu tiver que subir numa cadeira e tocar uma lâmpada, eu já fico meio estranho. Eu não gosto de altura. É uma coisa que me causa ansiedade. Aí você fala assim, mas aí você tem que enfrentar. Eu não sei se de repente eu quero enfrentar aquilo. Eu acho que nós temos que respeitar os nossos limites. Se eu tenho a opção de ir de elevador ou de subir de escada, então que eu suba de escada. Às vezes, lá no hospital onde eu trabalho, são 11 andares. E tem familiares que, por conta dessa fobia, né, de entrar dentro de elevador, e não importa se está vazio ou cheio de gente, tem gente que não entra mais nem por decreto, que passa mal, que desmaia, e que não sei o quê, preferem subir de escada, aí está tudo bem. Eu acho que quando a gente consegue entender isso e respeitar os nossos limites, eu acho que é muito válido. E tem coisas que quando não depende de mim, eu fico em paz comigo mesmo, que nem a Daniela, ela vai me mandar um negócio, que eu ganhei uma mandala dela, e até agora não chegou. Eu até ia perguntar para ela, Dani, será que demora tanto para algo, né, de Marília para cá? Porque todo dia eu fico, gente, tem um negócio para chegar para mim aqui do correio. Eles recebem, que não sei o quê. Então, todo dia eu falo. Isso foi desde quando a Dani falou que ela ia colocar no correio. Então, eu tenho uma expectativa, percebe? Mas é algo muito sadio, não é algo que, assim, que eu perca o sono. Entendeu? Então, porque é algo que eu tenho que esperar o correio me mandar. E tá tudo bem, é um processo. E alguém quer compartilhar com mais alguma coisa? Dani, para você que eu citei o seu nome. A mandala deve estar para chegar, porque eu coloquei a sua e da outra moça que eu fiz troca, né? É que eu mandei em carta simples, então ela vai demorar um pouco mais. Eu coloquei como pacote simples, então pode ser que demore um pouco mais. A menina já recebeu a dela. Então, você deve estar recebendo por amanhã ou por segunda, eu acho. Porque apesar que eu estou desviando totalmente do foco, mas a gente pode conversar sobre isso depois, que aqui em casa tem dois números, né? Tem o 38B, que é o meu, e o 38. Às vezes o que não chega aqui chega no vizinho, eu vou até dar uma olhada. Coloquei 38B. Às vezes chegou e eu não sei. Não, eu coloquei ainda grifei. Sim, mas eu acho que a gente pode fazer várias coisas onde a gente possa estar amenizando isso. Você sabe, Marcelo, uma coisa que foi muito boa para minha ansiedade, porque eu também sou ansiosa. As mandalas, foi muito bom o trabalho com a mandala. Quando eu comecei a fazer mandala, eu percebia isso, eu queria acabar logo. Então, como eu tenho muito, né, a parte da arte, né, de costura, de bordado, pintura, eu percebia que quando eu fazia uma peça de costura, por exemplo, eu queria acabar ela naquele dia. Mas, de repente, não dava para acabar naquele dia, né?
ou acabava o material, ou eu precisava parar para fazer janta, alguma coisa assim. E aí eu ficava numa agonia, porque eu queria ver aquela peça acabada, terminada, e no dia seguinte, ai de alguém se me tirasse o foco daquilo, eu matava a pessoa. Então, assim, e eu fui trabalhando isso aos poucos, e quando eu comecei a fazer a mandala, eu comecei a me observar nisso aí. Porque eu queria acabar a mandala logo. E a mandala, ela te ensina isso aí, realmente, a você respeitar esse tempo. Por que que eu tenho que terminar logo? Por que que eu quero acabar logo? Por que que eu não posso viver o processo? Por que que, sabe, assim, ela ajuda o trabalho com a mandala e a meditação também, né? Lembrando agora, juntando as duas técnicas, para mim foi um divisor de águas em relação à ansiedade. Hoje, antes eu tinha aquele negócio assim, eu tenho um compromisso 4 da tarde. Eu acordava cedo e já ficava esperando, tipo, cadê 4 da tarde? Cadê 4? Hoje não, hoje eu tenho compromisso 4 da tarde, tá bom. Se é alguma coisa que eu vou apresentar, por exemplo, no nosso grupo, né, nesse grupo nosso, eu deixo preparado, mas hoje, às vezes, eu até preparo um pouquinho, que nem a que eu falei de Larion, eu preparei um pouco antes. Eu montei o texto um dia antes, uma parte, depois o final, eu fui preparar quase perto de fazer a apresentação, sabe? Eu estou tentando me desligar dessa neura de fazer tudo muito, como é que eu vou dizer? Eu tenho que fazer agora, porque se acontecer alguma coisa, eu já estou pensando em fazer alguma coisa, se acontecer alguma coisa, pode acontecer então. Então, assim, eu vou fazer por outro motivo, sabe, assim? Então, a meditação, ela está me ajudando a viver a viver o processo de cada coisa e não querer acabar rápido. Acabar, fechar o ciclo, não E importa o você tempo. tocou num ponto interessante, né, que nem, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tenho uma ansiedade porque eu tenho medo de morrer. Eu sinto muito. Você vai morrer sim, como eu também vou morrer, é um processo. A diferença é que a gente não sabe quando. Mas a morte, ela é um processo que ela é verídico, é um fato, mas vamos focar na vida? Vamos focar no que eu posso fazer agora, o que eu posso aproveitar agora, o que é o agora. A morte, se ela chegar daqui meia hora para mim, ótimo. Se ela não chegar também, a gente vai vivenciando cada dia, um dia, vivendo um dia de cada vez. Sim. Então, às vezes, que é isso que você está trazendo, né, Dani? A gente cria, às vezes, uma neurose com tanta coisa tão sem sentido, mas aí vai falar para a nossa cabeça, para o nosso íntimo, né, que aquilo não faz sentido nenhum. Exatamente. Né? E você fica nessa ciranda, nessa rodinha de horário, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que cumprir, porque não que não seja importante, mas a gente pode fazer isso com leveza. Sim. Eu tenho responsabilidade, eu tenho que terminar, que entregar, ok, ótimo. Mas se é algo que que não vai demandar de mim tanta pressa, ou que não tem uma urgência, que eu possa fazer aquilo de uma maneira que nem para você que pinta, para você que medita, que você possa fazer de uma maneira leve, ou como qualquer uma outra coisa. Sim. Né? A Carla quer falar alguma coisa, a Kátia, vocês querem trazer alguma coisa, fazer alguma pergunta, colaborar trazendo alguma questão, alguma coisa? Só abrir o áudio e falar, meninas. Bem-vindas. Se vocês quiserem abrir a câmera também, a gente fazer uma interação. Boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Oi, Kátia. Tudo bem? Primeira vez aqui no grupo. Tá? Seja muito bem-vinda. Gratidão por essa oportunidade. Então, a gente estava ouvindo aí, né, sobre a ansiedade. Eu acho que é uma síndrome que ataca todo mundo hoje em dia, né? E quando a gente percebe isso na gente, porque às vezes a gente taquicardia e tudo mais, a gente acha que vai morrer mesmo, né? E na verdade é tudo pensamento, como o Marcelo estava falando, que a cabeça dele ferve o tempo inteiro, né? Já tive uma crise de ansiedade que parecia que todos os prédios do centro da cidade do Rio de Janeiro estavam entrando na minha cabeça.
Imagina, né? As pessoas falando bem longe e era como se aquilo tudo estivesse entrando dentro de mim de uma forma louca, né? E aí eu tive que manter a respiração. Eu também sou reikiana, sou mestre em reiki. Ali mesmo eu tive que fazer também um trabalho, né? E pensando nos 70 mil pensamentos que a gente tem por dia, imagina, né? Aí uma pessoa ansiosa tem o dobro disso, né? E para administrar isso é realmente tendo consciência do que está acontecendo com a gente naquele momento, né? A gente fica muito tempo lá no, no passado ou no futuro e esquece desse momento que a gente está vivenciando. Aí, a partir do momento que a gente começa a trazer isso pro agora, como a Marcela até mesmo disse, a gente começa a se acalmar, de certa forma, né? Dentro do daquilo que a gente está planejando para a gente. E a aceitação, né? Porque nem todo mundo aceita, né? Não, eu não sou ansiosa. E você vê que a pessoa está ali, tipo, sabe? Mas é difícil a pessoa admitir que é ansiosa. Muita gente ainda não percebe isso. Aí, quando às vezes você vai trabalhar, eu trabalho com florais, eu sou auriculoterapeuta, e a gente está ali falando e percebendo o cliente, e ele diz o tempo inteiro que ele não é. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né? Ele, não, eu consigo manter a calma, eu isso, eu aquilo, mas todos os sintomas, a gente percebe que ele é ansioso. E nós, como as pessoas acham que nós, terapeutas, nós não podemos ser ansiosos, né? Nós não temos que utilizar, vamos dizer aí, ansiolíticos ou seja, algo natural para manter a nossa calma, né? E quando eles nos veem, às vezes, tendo problemas, eles falam, falei, gente, nenhum médico opera a si mesmo. Precisa de outra pessoa para operar o médico. Assim somos nós terapeutas que estamos sempre procurando um amigo para poder nos auxiliar, né? Não sei se vocês já tiveram essa chance de ver os seus clientes assim, uma crise ansiosa e negando isso. É o tal do, você falando muito, negacionismo, não é isso? Queria saber de vocês isso aí, se vocês encontram esses clientes que dizem que não são ansiosos e vivenciam isso o tempo inteiro, não conseguem enxergar. Você tocou num assunto interessante, Kátia, porque toda doença ela parte de uma aceitação. Porque quando eu aceito e acolho tudo aquilo que eu estou passando e que eu tenho consciência, é muito mais fácil que a gente possa aderir a algum tipo de tratamento ou alguma prática para melhorar aquilo. E quando a gente fica nesse negacionismo que você trouxe, que nem a pessoa está engordando e ela nega que ela não é ansiosa, mas ela está comendo, ela está engordando. Então, é aquilo que eu disse, né, ou que pelo menos que é o que eu tenho observado, é que a ansiedade ela é porta para todas as outras doenças. A pessoa ela está comendo, ela está engordando e ela está falando que ela está ótima. A pessoa ela intensifica o uso de drogas, eu estou bem, eu não estou me drogando todo dia, não. Eu não estou bebendo, não. E a pessoa todo dia ela chega alcoolizada. Parte vem dessa ansiedade primeiro. Aí depois se torna-se algo crônico, né? Como a dependência química. Aí aquilo que era prazeroso só de final de semana e a pessoa ela passa a beber todos os dias, então ela não se assume alcoólatra. Então, é esse negacionismo no sentido que a gente fala para a gente mesmo que a gente não está, né, que com a gente não está acontecendo nada. E quando a gente se percebe, quando a gente quer fazer alguma coisa, já é tarde demais, que daí a pessoa está com 300 quilos, a pessoa ela já está diabética, ela já está hipertensa, ela já está com uma síndrome do pânico, ela já está se cortando, ela já está batendo a cabeça na parede. Aí, aquilo que poderia ser resolvido há 1 ou 2 anos atrás, hoje demanda de todo um processo, às vezes bem doloroso, não só para a pessoa, porque a família ela também ela fica codependente disso,
o tempo inteiro preocupada com aquela pessoa, vive ali nessa codependência em saber se ela tomou remédio, se ela está bem, o que ela está vivenciando, liga toda hora. Quer ver? Então, às vezes, não é só algo que está relacionado a nós, mas aquilo que envolve toda a nossa família, ou pelo menos as pessoas próximas que estão vivenciando junto esses processos com essas pessoas. Muito bem lembrado isso que você colocou agora. Verdade, isso que você colocou também, né? Sem contar que, como você falou, né? As pessoas estão engordando, estão isso, estão aquilo, bebendo todos os dias, mas e quando chega para você, né? Assim, para a gente atender, né? Dependendo da nossa área, elas querem que o resultado seja rápido, né? Não sei se vocês já passaram por isso. Quando eu vou ficar boa? Calma, isso é um sintoma da ansiedade, né? E trazendo assim a NPC, né, a medicina tradicional chinesa, para essa situação, é muito da síndrome do que a gente chama de síndrome baço-pâncreas, né? Que é onde está ali, o baço produz, é responsável pelo sangue, e o sangue é responsável também pelos nossos pensamentos, pensar cansa. Então, quando você fica pensando demais, ansioso demais, isso, você gasta energia, você acaba desequilibrando todo o seu sistema, né? E você fica perdida, né? Falta muito pensamento, você fica enjoado, e aí vai trazendo outras queda de cabelo, e isso tudo está ligado à ansiedade, tá? O baço está ligado muito à ansiedade. É isso. Perfeito. E eu ia falar um negócio aqui. Você quer falar, Carla, enquanto eu lembro o que eu quero, o que eu queria falar? Me fugiu. Gente, eu ando muito esquecido. Às vezes a ansiedade de falar. Aí quando eu quero falar Ah, tá, eu lembrei o que eu iria falar. Que nem eu sou um tipo de terapeuta, Kátia, que eu não atendo pessoas em crise. A pessoa ela tá com crise muito alta de ansiedade, eu não atendo. A pessoa ela tá num quadro de depressão que ela não atende. Então, tem coisas que eu me nego a atender. Eu não atendo. E dependendo do caso, a pessoa ela vem com uma questão de ansiedade. Você faz algum tipo de tratamento? Você passa no médico? Você toma remédio? Eu pergunto. Eu procuro saber em que estado que a pessoa está ali, o que ela está fazendo. Se a constelação vai ser benéfica para ela nesse sentido que ela já está fazendo já algo e a constelação ela entra como algo coadjuvante. Ok, beleza. E as pessoas elas têm feito muito ao contrário, né? As pessoas elas fazem constelação e elas não querem passar no médico. E aquele sintoma, em vez de melhorar, muitas das vezes só agrava. Aí ela vai fazendo só trocentas constelações, porque daí ela vem para a ansiedade. Aí ela não trata da ansiedade, vira uma síndrome do pânico, aí vem ela. Não, agora eu venho constelar uma síndrome do pânico. E é um sintoma que começou na ansiedade, mas ele vai se ramificando para outras coisas. Mas por quê? Porque muitas das vezes aquilo que começou leve já está a nível hard e ela não se percebe. Verdade. Né, Cássia? Né, Kátia? Eu falei demais. É isso aí. Não, é isso aí mesmo, tá? Eu também, dependendo do grau, do nível que a pessoa chega de ansiedade, eu pergunto para ela a mesma coisa. Tá fazendo algum tipo de tratamento? E pior de tudo, tem gente que chega para você e fala que está fazendo tratamento. Ah, eu comecei ao médico e tudo mais. E aí depois você percebe que ela até pode ter ido ao médico, mas todos os medicamentos continuam dentro da gaveta. Elas não bebem. Elas dizem que fazem, aí chega lá, o médico diz... Eu já tive uma paciente assim, né, uma cliente, e ela chegava lá no médico, ela dizia para o médico que não estava resolvendo. Aí o que ele fazia? Ele aumentava a dosagem ou mudava o medicamento. E aí, em uma das conversas, depois de uma meditação guiada, né, e tudo mais, ela foi e abriu para mim, não, eu não bebo o medicamento. Eu falei, então é por isso que não dá resultado. Você chega lá, o médico acha que você está pior, mas é que você não está fazendo uso do medicamento.
entende? E as medicações, elas demandam um tempo para fazer, para que o organismo ali, eu sei que os psiquiatras, eles te passam um remédio, você toma por um período para ver se aquele remédio se adequa a você, se equilibra, tem todo um processo. E às vezes aquela droga ela não surge realmente mesmo um efeito, ele vai trocando e vai tendo ali um manejo para ver aquilo que fica melhor para você. Aí quando a pessoa lá não toma, ela não se ajuda, né? Aí não tem muito o que fazer. Aí quer vir para constelação. E, 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 e cada terapia ela tem um limite. Cada terapia ela só vai só até um ponto. A constelação familiar ela vai até um ponto, o reiki só vai até um ponto, a medicina tudo só vai só até um ponto. Não tem nada que você faça que, né, que seja ali, né, que vai realizar ali um milagre. Mas é experimentar aquilo, né, aquilo que faça bem e se trabalhar com verdade. Você quer falar alguma coisa, Carla? Que a Carla abre o microfone, fecha o microfone para a gente já ir encerrando. Você quer falar, Carla, alguma coisa? Olá, boa noite. Oi, Então, boa não, noite. estou prestando atenção aqui, tudo certinho que você está falando, né? Vocês estão falando. Eu passo por tudo isso, né? Assim, você falou certinho aquelas palavras do jeito que você falou lá, que tem. Você citou todos os sintomas. Nossa, eu tava pensando comigo. Esse sim, esse sim, esse sim, esse sim, esse sim. Parece que a gente tem todos esses. Eu, pelo menos, tenho todos esses sintomas que você citou, né? Mas até então eu procuro, né, saber tudo a respeito do que eu tenho, assim, porque eu vivo no médico, né? Eu falo assim, passar um mês, 2 meses bem, aí eu volto lá no neuro, ai, eu tô com cabeça, ai, não tô dormindo direito, ai, meu coração tá disparando tanto, que é assim, uma crise de ansiedade imensa. Eu tenho que resolver alguma coisa no dia seguinte, ou daqui 2 dias, 3 dias. Nossa, eu já não durmo direito, eu já tenho aquela dor no corpo, né? Então, nossa, não é fácil. Aí passo, tomo remédio, faz o efeito, passa 2, 3, não sei, dá, parece que volta. Parece que a gente torna-se meio que dependente do remédio, né? Eu sinto assim. E é uma coisa que eu não é de agora, e que é desde pequena. Eu sou assim, sou super ansiosa. Quando era pequena, era por causa das provas. Era que nem você citou aquele ponto do Natal, né? Eu, desde pequena, eu já descobri o que era quem era o Papai Noel, porque eu fiquei acordada e fui lá ver, entendeu? Eu já quero resolver as coisas antes, né? E assim passo a melhor, poucos meses retorno no remédio. Aí tendo voltar a estudar, né? Vou fazer nutrição e nossa, já não estou nem dormindo direito porque tô pensando que já que eu tenho as minhas obrigações para fazer. Nossa, não é fácil não, mas que nem você estava falando, tem uns tratamentos, né, que pode entrar, começar a fazer esse reiki, né, alguma coisa, eu não sei se eu teria paciência, entendeu? De encarar alguma coisa diferente para minha vida, assim, uma coisa para melhorar, né, nesse sentido, assim, entendeu? Pela minha ansiedade, não é fácil. Mas eu não sei se vocês têm algum caminho, né, melhor, né, para ser seguido, para deixar de ter que tomar o remédio sempre, né? Mas assim sigo, né? Ô, Carlos, o que eu poderia falar para você ainda bem que você já faz tratamento, e mesmo que você não queira fazer nenhum tipo de curso nesse sentido, como reiki, hipnose, essas coisas, mas você pode
passar por um tratamento com um terapeuta que possa te oferecer esse tipo de serviço para que você tenha essa manutenção emocional psíquica, aonde que junto com o tratamento médico que você já faz, possa te auxiliar nessa melhoria da sua ansiedade. Experimenta, Entendi. testa fazer Isso. uma sessão de reiki, passa por uma sessão de constelação familiar, faça uma hipnose, vê aquilo que se adequa a você. Né, Cássia? O que você Florais de poderia... bar também Florais de servem. bar. Legal. O que você poderia Isso falar para aí. ela? Tem que fazer, né? Procurar terapia. E assim, se a gente soubesse tanto que é importante, pessoal, fazer terapia, olha, como abre mesmo a gente, autoestima, autoconhecimento, é maravilhoso, né? Eu falo assim, falo por mim e por todas as pessoas que eu conheço, né? Não interessa se você vai fazer 20 anos de terapia, mas se você acha que você não tá legal, então faça, né? E, e assim, às vezes você pode também estar mudando de terapeuta, né? Porque assim, a gente, o que chama para vir fazer a terapia, né, é a nossa energia, né, de pessoas, né? Então assim, de repente você vem, né, pela energia, igualmente a gente vai também no médico pela energia, né, que a gente sente, né, ou pelo nome da pessoa, né, que a gente olha, né, à primeira vista, né, ou porque alguém indicou. E com o tempo, a gente vai lá e percebe, não, mas acho que não é aquele médico, né, eu não senti muito aquela sintonia, mas no primeiro momento teve uma sintonia, né, de energias, porque a gente é energia. Então, eu digo assim para vocês, né, ao primeiro momento que vocês escolhem a pessoa, né, pela essa energia de nome ou pela energia, né, afinidades, mas com o tempo depois vocês acham, ah, eu vou trocar, né, então se sintam bem à vontade mesmo de trocar, né, de pessoas para estar com vocês, estarem nessa etapa de vida de vocês, né. Mesmo que eu conheço, que estão mais de 20 anos fazendo terapia, sabe. Então cada etapa da vida delas, elas não conseguiram ainda as soluções delas mesmo de, sabe, de se resolverem e ir, né, como diz, né, sozinha, e elas procuram terapia. Então assim, se você acha que há necessidade, se você se sente, né, então procure. É melhor a gente procurar alguma coisa, né, a gente sentir que aquela energia, né, boa, de repente fazendo se sentir melhor, do que deixar, né. No caso da Carla, ela falou que ela não tem paciência, mas comece aos poucos. Você não precisa fazer, você já chega para a pessoa que você escolhe e você já fala, né: "Ó, eu tenho um pouco de ansiedade, né, eu queria fazer alguma coisa". Então, e tem muitos clientes que eu atendo que eu já pergunto: "Você fez alguma vez meditação? Você sabe como que é?". Então, se a pessoa nunca fez, né, meditação, eu não vou fazer ali meia hora de meditação com ela. Ela nem vai conseguir, se sintonizar, né, ela nem vai conseguir se imaginar, né, onde eu estou guiando ela. Então a gente trabalha, né, uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, né, então assim, é tudo uma questão de ir acostumando a pessoa também, né. Então, o terapeuta que você vai procurar, né, para te atender, ou mesmo aqui a gente faz palestras de meia hora, às vezes, a gente faz um reiki de meia hora, tem ali gravações, pode estar pedindo para o Marcelo, né, tem meditação ali da Dani que leva meia hora, né, ou se você acha que não é o teu tempo de fazer tudo, né, fica ali 5 minutinhos e vai fazendo aos poucos até você ter essa conexão mesmo e você sentar e parar e poder mesmo se acalmar, tá? Tá joia. Não, muito obrigada. Eu vou tentar fazer sim alguma terapia, tanto é que eu nunca fiz nada dessas coisas de terapia, nunca fui procurar. Eu vou direto no médico, só, né? Mas eu vou ver sim. Muito obrigada, tá? Testa, Carla, testa e conta para nós depois. Porque a Bom, medicina, eles vão medicar. é, E a terapia holística, que nem a constelação familiar, né? Ela sempre vai trazer uma causa raiz da sua questão em relação à ansiedade e todas essas problemáticas, né, envolvidas aí que você traz. E às vezes é muito significativo e bom quando se faz uma constelação familiar, né? Como qualquer outra terapia. Testa e conta pra gente. Gente, já está dando 1h15 de gravação. Eu quero agradecer a Cássia pela parceria, pela paciência.
mais uma vez nós aqui fazendo uma palestra aqui para o grupo. Eu quero agradecer a Dani, eu quero agradecer a Mônica, quero agradecer a Kátia e a Carla pela participação. E até semana que vem, se Deus quiser. Né? Gratidão, uma boa noite, um bom fim de semana. Boa noite. Muito obrigada, Marcela. E que cada um, à nossa maneira, que a gente possa procurar algo saudável, onde a gente possa viver minimamente bem, sem essa ansiedade em excesso. Que a gente possa respeitar o nosso tempo, que a gente possa se conectar com aquilo que nos traga leveza, que seja através de uma pintura de mandala, que seja através de um livro, que seja através de uma boa série, que seja através de uma boa caminhada em volta de uma praça, não importa o que você faça, mas que você possa reservar minimamente uma meia hora, ou uma hora e meia para você, né? Que você possa ali minimamente relaxar, se equilibrar, olhar para si e se trabalhar. Eu acho que é isso, né, Cássia? Você quer falar mais alguma coisa? Quero agradecer aí o pessoal que esteve aí, gratidão, né, por cada uma de vocês, né, que trouxeram também a vivência de vocês, que foi bem importante para a gente também, né? E procure mesoterapia, quem, né, precisa. Continue aqui no grupo, né, que ajuda bastante, né? Não tem um valor, né? A gente não está, né, Marcelo, cobrando nada, então participam. E vocês vão ver que a vida de vocês vai se transformar mesmo. Eu não sei quem foi que citou falando. Então, a gravação eu vou disponibilizar lá no grupo. Siga a gente lá no YouTube, tem lá a playlist com todos os nossos encontros do Grupo Encontro Sistêmico. Lá você vai encontrar constelações de grupo, eu fazendo constelação com bonequinho, vai ter as meditações da Dani, vai ter várias palestras lá com vários assuntos diversos. Assiste, compartilha, manda para alguém e nos vai dando notícias. Um beijo para todo mundo, para vocês. Boa noite. Boa noite. Até mais. Gratidão. Gratidão. Beijo, boa noite.